gente precisa entender que quanto mais rígido, né, até uma linguagem até que a terapia cognitiva usa muito, né? Quanto mais cristalizadas são as minhas crenças, ou seja, quanto maior a minha rigidez cognitiva, quanto maior a minha dificuldade de flexibilizar, né, os meus pensamentos, mais difícil vai ser de, por exemplo, eu aprender a lidar com os erros e, por exemplo, poder fazer diferente da próxima vez. E o que acontece? Quando essa rigidez ela é muito grande, a gente tem que cuidar muito disso, e ela não é trabalhada, às vezes aquilo vai se empilhando e numa dada situação, o sentimento de fracasso bate forte, bate pesado e dá assim, como que uma rasteiraça, assim, dá uma rasteira e joga a gente na lona, né? E eu já vi relatos, enfim, às vezes a gente demora assim, tem pessoas que às vezes até meses, né? Ou anos, para realmente se sentir capaz novamente e poder se recolocar. Então, meus queridos, é um pouco isso, né? Quanto você tem sido rígido ou quanto você tem sido flexível nessa autocobrança? É uma outra pergunta importante da gente se fazer nessa jornada, né, de autoconhecimento. E aí, gente, como que isso impacta na nossa vida profissional? Como que isso pode impactar, né? Vários aqui exemplos para dar para vocês, eu me lembro que lá no meu mestrado eu tive uma experiência muito assim, né, muito difícil nesse sentido, porque o meu orientador era maravilhoso, extremamente competente, mas ele não trabalhava com o mesmo método, né, que eu escolhi de pesquisa qualitativa, enfim. Então foi muito desafiador para mim nesse sentido, né, de ter esse respaldo, esse amparo, e aí ele me indicou alguns professores. Eu me lembro que eu fui conversar uma vez com uma professora, por indicação dele e tal, que era do departamento, que trabalhava com metodologia qualitativa, e assim, gente, eu via que a questão da crítica era tão severa que ela abriu uma estante, na época, eu me lembro direitinho, ela abriu uma estante de teses, né, que ela já tinha orientado, uma professora com grande experiência, mas no final das contas, ela queria me dar uma para eu poder fazer uma cópia, enfim, não tinha tantas versões digitais na época, e ela queria me dar uma para eu poder fazer uma cópia e poder aprofundar na metodologia, e no final das contas, nenhuma servia, né? É do fulano, não, se bem que eu acho que é do fulano, não, porque isso, também não. E assim, no final das contas, não tinha nenhuma tese que ela tinha orientado que estava apropriada para eu poder ler e estudar. Ou seja, tinha que ser algo perfeito, né? Eu lembro que aquela experiência me marcou muito, assim, muito negativamente, inclusive. Eu falei assim, gente do céu. Aí depois eu fui ressignificando aquilo, né? Eu falei assim, nossa, não quero pensar dessa forma, não, né? Como assim que eu vou olhar para um armário com umas 50 teses e vou achar que nenhuma, né? Enfim, nenhuma está apropriada, né, para as pessoas lerem e se aprofundarem. Que ideal de perfeição é esse, né? Então, eu vi naquele exemplo, né, que era, assim, uma perfeição que eu falei, opa, acende a luz amarela, não é essa perfeição que eu busco. Eu busco, sim, uma autocrítica construtiva, eu quero buscar essa autocrítica construtiva, mas algo que me edifique, algo que me leve para frente, e não algo que me paralise, que ache que eu faça com que eu sinta que nada que eu faça, tipo, nunca tá bom. Já viu essa história? Nossa senhora, gente, mas tudo que eu faço nunca tá bom. Às vezes a gente ouve muito isso de pessoas, né, que trazem muito isso, às vezes, orientando a questão de chefes, né, gestores. Nossa, por mais que eu faça, nunca meu gestor acha que tá bom, né? Mas aí, a forma como eu vou lidar com isso que o outro traz, com esse desafio, porque uma coisa é seu gestor lidar de uma forma, com erro, né? Se você não trabalha isso em você, o que acontece? Muitas das vezes você vai se sabotar por uma dificuldade que às vezes é dele e que você reverberou às vezes em coisas lá de trás e que você não está conseguindo separar. O que é uma dificuldade dele, o que é uma busca de uma perfeição, um idealismo dele, e o que de fato é algo saudável para você, né? Até que ponto é algo construtivo.